Então, glória a Deus. Aleluia. Mesmo você que acha que não é jovem mais, mas, Sara e Abraão, né, tiveram um filho com mais de 90 anos. Então, assim, Deus mandou Abraão sair da terra dele, né, da parentela dele, para ir para outro lugar quando ele tinha 70 anos. Então, independentemente da idade que você tenha, ainda há planos e sonhos de Deus para a sua vida. Por isso, ainda assim, somos jovens, porque vivemos para a eternidade. Então, mais uma vez, aleluia! Vamos lá, gente. Desculpa aí, eu sei que tem gente que não gosta, né, dessa... Meu amigo Léo aí, ó. Desse, diga aleluia, diga glória a Deus. Mas, né, vamos interagir, porque a gente vai compartilhar a palavra de Deus. E a gente tem falado e cantado aqui a respeito de Jesus, né? A gente acabou de falar aqui, eu quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E assim, o que eu vou falar aqui não é nada de novo, é algo repetitivo, talvez que a gente ouve anos e anos e anos, não é? Mas às vezes a gente vive como se aquilo não tivesse mais sentido para a gente, né? E aí... O tema de hoje, né, aquilo que eu quero trazer é a seguinte pergunta: quem é Jesus? A gente acabou de cantar, eu quero conhecer Jesus, Ele é meu amado, o amado entre milhares, né? A gente disse que Ele era o caminho. Mas se alguém chegasse para você hoje e perguntasse assim: olha, você fala muito sobre Jesus, mas me descreve aí quem é Jesus. Como é que a gente descreveria Jesus? Como aquele que morreu numa cruz para salvar a humanidade, como aquele que fez muitos milagres. Sim, ele fez tudo isso, sim. Mas, além daquilo que ele fez, quem ele é? Qual é o caráter dele? Com quem ele se parece? Eu pergunto isso porque eu lembro que em 2017 eu estava no sertão lá do Ceará, e eu estava conversando com um missionário que era daquela região, e eu perguntei a ele assim: cara, eu nunca tive a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Como assim? Nós brasileiros temos o privilégio de que o Zezinho da esquina, mesmo que ele não seja crente, ele já ouviu falar de Jesus algum dia, nem que seja na Paixão de Cristo daqui do lado da igreja, entendeu? Ele já ouviu falar de Jesus, né? Para onde a gente vai, a gente vê as músicas cristãs, né, tocando nas rádios, tocando na televisão, né? A gente vê Jesus estampado em toda a esquina. Mesmo que essa pessoa talvez não tenha se convertido ao Evangelho, mas se você chega e diz assim: quem é Jesus? Com certeza ela não vai dizer: olha, Jesus não é meu vizinho, não. Com certeza ela não vai dizer isso, né? Mas aí, quando eu estava conversando com esse missionário, ele disse assim: Maíse, teve um cara que eu tive a oportunidade de falar pela primeira vez a respeito de Jesus. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus antes, né? Quando eu disse assim: olha, você conhece Jesus? Ele fez: ninguém com esse nome mora aqui não, né? Então, para uma pessoa como essa, como você descreveria a respeito de Jesus? Quem é Jesus? Será que Jesus virou apenas um nome que a gente repete nas canções, repete na igreja, né? Será que Jesus virou apenas um nome que a gente conhece de ouvir falar? Tipo assim, se eu pergunto para você, quem é Neymar? Aí você vai começar a descrever o quê? Vai começar a descrever que é um jogador de futebol, que é muito famoso, que ganha muito dinheiro, né? Apenas informações a respeito de Neymar. Mas o que é que nós temos a respeito de Jesus? Será que são apenas informações? Se eu perguntar para você, quem é Jesus? O que você diria? Apenas informações de uma pessoa distante? Então, essa mensagem é para incentivar você e a mim a conhecermos mais Jesus. Além daquilo que a gente pede na canção. Eu quero conhecer Jesus, certo? Mas como é que a gente conhece essa pessoa? Como é que a gente conhece a Ele? Por meio de onde? Aí você dizer, a leitura bíblica. Mas quanto tempo a gente tem dedicado à leitura bíblica para conhecer Jesus? Não apenas lendo do Novo Testamento, mas lendo de Gênesis e Apocalipse. Porque mais do que nós imaginamos, Jesus está revelado em toda a Bíblia. E o que a gente tem a respeito de Jesus? Será que são somente ideias repetidas?
Ou é aquilo daquilo que ou é uma pessoa que eu conheço? E aí eu quero ler com vocês, né, para a gente começar a responder essa pergunta sobre quem é Jesus, Colossenses 1, do 15 ao 23. Sabe, meus amados, às vezes até mesmo a nossa falta de ânimo para vir à igreja, a nossa falta de ânimo com relação à vida, a nossa falta de ânimo com relação a pessoas, parte da necessidade da gente conhecer mais quem é Jesus. Porque a partir do momento que eu conheço quem é Jesus, se meu irmão ao lado olhou feio para mim, não importa, eu quero conhecer Jesus. Se meu irmão ao lado disse que eu canto feio, não importa, eu quero conhecer Jesus, né? E aí, quem Jesus é? Eu quero ler com vocês aí, Colossenses 1, todo mundo achou? Do 15 ao 23. Vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Então vamos começar. Primeiro ponto a respeito de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Lá no passado, né, as pessoas, na época de Abraão, as pessoas, elas queriam ter algo que pudessem chamar de Deus. E muitas delas, com esse intuito de ter algo que pudesse chamar de Deus, faziam imagens que muitas vezes refletiam mais do que eles mesmos eram, do que quem Deus era, né? Então, por isso que isso se chama de idolatria. O que é idolatria? É quando eu crio a imagem de alguém conforme eu mesma, certo? Então, por que Deus não é idolatrado? Porque quem forma a imagem de Deus não sou eu, Ele é, entende? Deus não pode ser idolatrado, Ele é adorado, porque é Ele que se revela a nós, não sou eu que faço a imagem dEle, entende? Então, e Jesus, imagina esse Deus invisível que falava com os povos no passado, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Esse Deus invisível, esse Deus que aparentemente era inacessível, esse Deus que para alguns estava distante, esse Deus que muitos disseram, vai Moisés, sobe lá no meu lugar, né? Já viram essa passagem? Que quando Deus disse assim para o povo, Moisés, prepara o povo que eu quero me apresentar para eles. Gente, sempre foi a intenção de Deus se revelar a nós. Não é a gente que quis buscar Ele primeiro. Ele sempre quis se revelar a nós. Então, Ele disse, Moisés, prepara o povo que eu vou descer. E aí Moisés prepara o povo, né? O povo passa 3 dias em jejum, né? Separado. Quando chega o momento, no cume do monte, começa fogo, fumaça, e o monte começa a tremer. E o povo faz, Moisés, a gente está com medo.
Né? Você conhece aquela música? Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Então, se refere a essa passagem. Por quê? Porque normalmente a gente, às vezes, tem medo de se aproximar de Deus. Mas Deus sempre quis contato com o povo. E a gente que às vezes quer eleger Moisés. Moisés, sobe lá no meu lugar. Sobe lá no meu lugar para conhecer quem Ele é. Né? Então, esse mesmo Deus que queria se revelar no passado, através de Jesus, Ele encarna. Através de Jesus, Ele encarna. Então, Ele se torna a imagem. Então, ou seja, não existe nenhuma outra imagem que revele quem Deus é, a não ser quem? Jesus. Não existe ninguém mais que revele quem Deus é, a não ser quem? Jesus. Parece muito básico, gente. É básico isso, mas é tão necessário a gente recobrar isso na nossa mente, porque estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias difíceis. Vão querer arrancar de nós a pessoa de Jesus, esse entendimento. Muitos vão ser enganados, a palavra já diz, muitos vão ser enganados. E que não sejamos nós, porque nós sabemos que Jesus é quem? A imagem do Deus invisível. A única pessoa que revela quem Deus é, quem? Jesus. E esse Deus invisível é muito incrível, Porque é o seguinte, quando a gente, eu não sei se vocês já disseram isso, mas eu já olhei para alguma situação e eu disse assim, se eu tivesse dinheiro e poder, eu mudava essa situação, né? Vocês já disseram isso? Se eu fosse um político, né? Eu tivesse dinheiro e poder, eu mudava essa situação, né? Quem já não pensou dessa forma, né? Mas uma pergunta que eu quero fazer: você tendo dinheiro e poder, você abriria mão de tudo isso para tirar alguém da lama? Para tirar alguém que te traiu, para tirar aquela tua coleguinha que fala mal de tu na hora do intervalo? Para tirar aquele irmão que passa direto por dia assim e nem fala? Você abriria mão do seu dinheiro e poder, da sua fama, para resgatar alguém? Mas esse Deus revelado em Jesus abriu mão de sua glória. Abriu mão de sua glória para vir nos resgatar. Gente, se isso não alegra o seu coração, eu não sei o que mais vai alegrar. Se isso não for a maior bênção que a gente já recebeu na vida, eu não sei que bênção é. Qual é a outra bênção que a gente vai receber? O Deus soberano, o Criador, aquele que criou os céus e a terra, se esvaziou. Ele se esvaziou para vir buscar a mim e a você. Você tem ideia o que é isso? Você tem ideia? O Deus que tinha todo o poder abriu mão de tudo. Se dispôs a estar 9 meses na barriga de uma mulher. Se dispôs a passar 30 anos da vida dele, vivendo como gente comum, que nem eu e você. Se esse evangelho não arranca lágrimas dos seus olhos, é necessário se converter novamente. Se esse evangelho não faz aquecer o seu coração, é necessário se converter novamente. Esse Deus, o Criador de tudo, se esvaziou. E o que eu acho mais incrível é que é a jornada que Jesus teve, sabe? Ele poderia muito bem. Vocês não acham que ele poderia muito bem já ter descido um homem, né, adulto, e ter morrido na cruz? Não seria mais fácil, né? Por que será que ele se dispôs a vir como um bebê, né?
ser uma criança, um adolescente. Porque esse Deus, esse Jesus, que é 100% Deus, também veio nos ensinar o que é verdadeiramente ser humano. Você quer saber quem Deus é? Olhe para Jesus. Você quer saber quem o ser humano deveria ser? Olhe para ele também. Né? A gente diz assim, errar é humano. Não, na verdade, errar é desumano. Porque o verdadeiro modelo de humanidade está na pessoa de Cristo. Então nunca mais repita isso, errar é humano. Não, errar é desumano. Porque o verdadeiro modelo de ser humano é Jesus. E se a gente for olhar para a vida dele, se a gente começar a olhar detalhes, por exemplo, a gente não tem, né, quando Jesus nasceu, ele não nasceu, se bem que alguns dizem, né, que ele tinha, enfim, nem vou comentar isso, mas Jesus não nasceu numa família bastarda, né, uma família com grandes recursos. É tanto que quando Maria e José foram foram consagrar ele no templo, eles levaram 2 pombinhas, né? Naquela época, para a lei, levava 2 pombas quem não tinha dinheiro para oferecer um gado, né? Então, para você ver, você talvez diga, puxa, mas o que vai ser de mim? Eu talvez nasci numa família que não tem nada. Jesus também nasceu numa família que não tinha nada. Talvez a gente pergunta, puxa, o que vai ser de mim? Talvez eu nasci numa família que eu mal tive tempo de conhecer meu pai, né? Já pararam para pensar, a Bíblia não relata, mas qual foi o destino de José? A Bíblia não relata, não é? Depois que teve a passagem da infância de Jesus, provavelmente Jesus teve que assumir o papel de pai da família, porque era o filho mais velho. Já imaginou que Jesus tinha que trabalhar para sustentar Maria e os irmãos? Talvez se pareça com você, e com 70% dos brasileiros que muitas vezes não tem pai presente. Talvez você diga, puxa, o que é que vai ser de mim? A palavra diz que Jesus, ele foi um homem de dores e sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é sofrer. Ele não... Talvez a gente lá no ônibus, né, passando aquele sufoco, né, aquele aperto em meio ao coronavírus também, né? E a gente diz, puxa, será que Deus me enxerga aqui? Tudo bem que não tinha ônibus, né? Mas Jesus teve que andar muito, né? Teve que enfrentar sol quente. Então, esse Deus, ele se fez carne. Se fez carne. E eu acho que essa é uma revelação maravilhosa. Porque todo mundo quer ser Deus. Todo mundo quer ter poder, dinheiro e fama. Mas ninguém quer ser humano, não é? E esse Deus, que era todo-poderoso, se esvaziou. E aí a gente vê, aqui continuando lá em Colossenses, né? O primeiro verso é o quê? Ele é a imagem do Deus invisível. Eu vou pedir para vocês repetirem, tá bom? Me desculpe os irmãos que não gostam. Ele é a imagem do Deus invisível. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E o que é mais incrível a respeito de Jesus é que ele não veio a existir depois que ele nasceu. Não, ele sempre existiu. Ele é Deus. Quando Deus disse, haja luz, Jesus era a própria luz para dar vida à terra, para dar vida ao mundo, ao universo. Quando o homem pecou, Jesus foi o próprio Cordeiro, do qual Deus retirou as peles para cobrir a nudez do homem, a vergonha do homem. Jesus está presente de Gênesis e Apocalipse. Aí você diz, puxa, eu não gosto muito de ler aqueles
livros do Velho Testamento, né? Porque a gente começa lendo, né? Aí foi fulano gerou cicrano, que gerou cicrano, que gerou cicrano, né? Ninguém tem paciência direito, né? Gente, mas sabe o que é mais incrível? Isso vai falar conosco também, sabe? Por quê? Quando a gente vai ver lá em Mateus, capítulo 1, a Bíblia começa a descrever toda a genealogia de Jesus. Aí a gente vai ver, lá na genealogia de Jesus, Abraão, que, né, é o pai na fé, mas também foi um cara que mentiu para poder salvar a própria pele quando estava em aperto. Né? Jacó, que muitos conhecem também como quem? Mentiroso, né? Tem também Raabe. Você queria na sua família alguém que tem a fama de prostituta? Você teria orgulho de dizer assim, olha, fulaninho de tal, né, que fica ali batendo ponto, é minha família. Teria coragem? Mas Jesus teve coragem. E lá em Mateus 1 está descrito. Isso fala conosco também. Significa que não importa a nossa história ou de onde viemos. O que importa é a semente de Deus, aquilo que Deus gerou em nós. Porque a nossa origem não é o nosso pai e nossa mãe, é o próprio Deus. Nós viemos dele. Então, se alguém diz assim a você, ó, você foi encontrado no lixo, você não sabe nem quem é seu pai e sua mãe, mas eu sei que eu tenho um Deus e eu vim dele, não importa o meu pai e minha mãe. Eles foram pessoas que Deus, claro, deu responsabilidade para cuidar de mim, mas minha origem não está no meu nascimento, minha origem está no próprio Deus. Então, não importa a história, não importa a família de que você veio, não importa a vergonha que você passou, nós somos filhos dele. Gente, ó, se isso não alegrar o seu coração, meu Deus, 1000 palavras de bênção não vão alegrar, porque essa é a maior bênção. Essa é a maior bênção do Evangelho, a gente ser feito filho de Deus. E como eu disse, Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Desde Gênesis e Apocalipse Ele está lá. E aí eu quero, só para incentivar vocês a lerem a Bíblia, né, novamente. Talvez vocês já tenham lido mais de uma vez, mas leia novamente com esse olhar. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Jesus de Gênesis e Apocalipse. Então, por isso eu quero ler com vocês lá, Gênesis 27, 18, 22. Vamos correr aqui um pouquinho. Gênesis 27, 18. 18 a 22, tá? Vou só dar o contexto aí, depois que vocês encontrarem. Diz assim, ó. Antes de eu ler, tá? Eu vou dar o contexto. Aqui está a história de Isaú e Jacó, que eu acredito que vocês já viram na escola dominical. Quem não viu ainda, vá para a escola dominical, né, Rose? Não falte. Mas a história assim, de Isaú e Jacó, são 2 irmãos, né, que eram filhos de Isaac. O que acontece? Naquela época, o irmão mais velho tinha direito da primogenitura, né, tinha o direito de receber as bênçãos do pai, né, tipo assim, a herança, né? E o que acontece? Dá um rolo em que Jacó combina com a mãe de ele receber a bênção em vez de Esaú. Claro, também teve um combinado lá atrás entre Jacó e Esaú, que Esaú vendeu a bênção dele por prato de lentilha, né? E agora Jacó, a gente vai ler aqui, agora é Jacó chegando diante da presença do pai. Detalhe, o pai dele estava cego, já estava velho, estava cego, né? E o pai dele tinha pedido para Esaú encontrar uma caça para ele poder comer, né? Assim que ele comesse esse ensopado, ele daria a bênção dele sobre o filho, né? E aí, em vez de ser Esaú, que era o filho mais velho, Jacó se veste com pelos, com um manto de pelo, né? Para fingir que é o irmão mais velho. Então, a gente chega aí, né? Versículo 18, Gênesis 27, 18.
ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? O pai desconfiou, né? Aí Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Ou seja, Jacó está mentindo, né? Fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: como encontrou essa caça tão depressa, meu filho? Isaac estava desconfiado. Ele respondeu: o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Rapaz, quando a pessoa está mentindo, nem pisca, né? Ainda coloca o nome de Deus na história. Mas enfim, Jacó mentindo, né? Se passando pelo irmão. Versículo 21. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai, Isaac, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Vou parar por aqui. Mas você diz: nossa, mas o que é que isso tem a ver com Jesus? Gente, nós estamos vestidos de Cristo. Paulo fala que nós estamos revestidos o quê? Da nova criatura, que é quem? Cristo, certo? Jacó estava revestido de quem? De Esaú, né? Estava vestido com manto. Quando ele chega diante do pai, o pai diz: espera aí, a voz é de Jacó. Cadê? A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú, certo? O que é que isso tem a ver com Jesus? Por nós estarmos revestidos de Cristo, quando nós já chegamos diante de Deus, imagine só, mentiroso, imagine só, respondão de pai e mãe, imagine só, nós já chegando diante de Deus, o nosso merecimento não era bênção, era morte. Mas quando nós chegamos diante de Deus, Ele diz: ó, a voz é de Jacó, a voz é da mentirosa, a voz é da preguiçosa, a voz é da respondona, mas os braços, a pele é de Jesus. Quando nós nos achegamos diante de Deus, Deus não nos abençoa porque somos nós. Deus não nos abençoa porque a nossa oração é poderosa. Deus não nos abençoa porque o nosso jejum é poderoso. Deus nos abençoa porque Ele vê o Filho amado. Ele vê Jesus. Nós estamos vestidos de Cristo. E quando nos achegamos diante de Deus, nós podemos nos achegar com confiança. Hebreus fala que a gente pode chegar com confiança diante do trono da graça, para receber graça em tempo oportuno. Aí Deus diz: ó, a voz é de Maíse, mas eu vejo Jesus. Ah, meu Deus, que maravilha! Que maravilha! A voz é de Mateus, mas eu vejo Jesus. A voz é de Mari, mas eu vejo Jesus. Então sempre que você chegar diante de Deus, não vá na confiança de que você tem a oração mais poderosa, você tem o mais poderoso, é o mais eloquente. Não, vá confiando nas vestes de Cristo. Nós estamos revestidos dele. Então, consegue perceber como ele está revelado em toda a palavra? Por isso eu quero incentivar você. Volte para a palavra, volte a ler. Mesmo a genealogia, não pule. Não pule. Deixa Deus ministrar o seu coração. E aí, por último, gente, voltando lá para Colossenses, tá? Espera aí. Colossenses 1, voltando lá. Desculpa aí. É o 18, né? Diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Esse outro ponto aqui, ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo. O corpo é quem? A igreja. A igreja somos quem? Somos nós. Certo? O corpo só faz aquilo que a cabeça manda fazer, não é isso? E por que às vezes a gente faz o que ele não manda fazer? Pode ser que a gente esteja desconectado, não é isso? Mas ainda assim, que a gente se perceba desconectado,
aqui fala que por meio dele tudo foi reconciliado. Então, ou seja, sempre que você se perceber desconectado, sempre que você se perceber distante, não enfia o pé na jaca não, eu errei hoje. Não enfia o pé na jaca não, porque o sangue de Jesus é poderoso o suficiente para que, ao você se arrepender, ele gerar o reconciliamento. É como se fosse assim, ó. Quando quando a pessoa, tem um pessoal que vira paraplégico, não é isso? Ou seja, a perna está ali, não é? A perna está ali. Mas ele diz, eu não estou sentindo minha perna, não é? Ou seja, está desconectado, certo? Está desconectado. Muitas vezes, o que é que acontece, né? Amputa, justamente, porque como está desconectado, amputa, né? E joga fora, né? Mas sabe o que é mais curioso a respeito de Jesus? Nós somos o corpo dele. Quando a gente está desconectado, ele não vai nos amputar. Ele não vai nos amputar. Se queremos nos reconectarmos, o Espírito Santo gera ligação novamente à cabeça. Então, não se ampute. Porque assim, às vezes a gente acha que é a igreja que amputa a gente. Não, gente. Às vezes somos nós mesmos. A gente se amputa. A gente diz, poxa, eu não estou mais sentindo as ordens da cabeça, não estou mais sentindo Jesus. Então a gente vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E depois fica culpando os irmãos, né? Porque o irmão fulano A, fulano B, não procurando. Não, gente, vamos assumir a nossa responsabilidade. Vamos assumir, Jesus, eu estou desconectada. Eu estou desconectada mesmo, mas, por favor, não me ampute. Não me tire fora do corpo. Me reconecte a você. Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é aquele que se esvazia, toma a forma humana, toma a forma de carne, de ser humano, ensina a gente como é verdadeiramente ser humano. E além disso, é aquele que está revelado em toda a Bíblia, em toda a palavra. E é aquele que, para os membros que estão fracos, ele diz, ser forte. Ser forte. Com isso, vamos louvá-lo, vamos nos reconectar. Se você está se sentindo desconectado, né? Todos nós vamos ficar de pé. Vamos pedir, né, para que ele nos conecte novamente, para que os impulsos da cabeça, que é Cristo, né, chegue até nós, para que a gente possa realmente viver como ele viveu, para que a gente possa realmente caminhar como ele caminhou, para que a gente, além de falar sobre quem ele é, a gente realmente possa transparecer quem ele é, né? E aí, quando alguém lhe perguntar quem é Jesus, eu espero que pelo menos você diga que ele é a imagem de Deus invisível, né? E além disso, eu espero também que essa noite tenha gerado em nós uma fome e uma sede por conhecê-lo mais. Amém? Então vamos só cantar uma última canção, né? Pode cantar? Quando a luz acabar, né? Isso aí. Então, se você é essa pessoa que talvez se sentiu amputada, né? Se sentiu cortada, fora do corpo, em algum momento desconectado de Jesus, esse é seu momento. Esse é seu momento de reconexão, porque ele, por meio da cruz, já reconciliou tudo, todas as coisas a Deus. E é nesse momento também que você pode entrar com confiança diante do trono da graça, porque Deus vai ouvir a sua voz, mas Ele vai ver Jesus em você. Um fogo queima em mim, clamo por mais de Ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de Ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero Tua vida em mim. Você e eu sou Teu
tua presença. Fogo queimar, um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você, você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando mover, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Diga o nome dele, Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Oh Jesus, ouve o clamor do nosso coração. Nós queremos você, nós queremos conhecer quem você é. Converte nossos corações a ti, Jesus. Converte nossos corações para que esse evangelho queime em nós novamente. Queime em nós novamente. Que esse evangelho, Jesus, gere alegria, a alegria da salvação novamente, Jesus. Nós queremos você, Jesus. Só quero você, só quero você, só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Quando a luz se apagar, quando a luz se apagar, quando a música calar,
faça, eu só quero você, só quero você, eu só quero você. Jesus, aleluia, obrigada.